A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Sou o evangelista Alceu Júnior e você está no canal Palavra de Vida. Olá, meus irmãos, que alegria recebê-los aqui. Hoje nós vamos fazer o comentário da revista das lições bíblicas da CPAD, da classe dos jovens. Nesse trimestre, nós estaremos estudando sobre um tema muito importante. O tema central do trimestre da revista dos jovens vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Esse é o tema central na qual nós vamos debruçar durante 13 domingos, se Deus assim permitir. Então eu convido você para vir conosco nesta jornada e mergulhar nas Sagradas Escrituras. Vamos? Meus irmãos, a lição de número 1 da revista dos jovens desse primeiro trimestre de 2024 vai falar sobre Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Esse é o tema da lição de número 1. Lembrando sempre, irmãos, que nós estamos estudando dentro do trimestre, ou melhor, vamos estudar dentro do trimestre o tema central. A gente não pode perder isso em mente, né? Os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, nós vamos debruçar sobre esse fundamento, né? Esses fundamentos que, na verdade, são as doutrinas deixadas pelos apóstolos e pelos profetas. Doutrinas que fundamentam, que orientam e que norteiam a caminhada da igreja. E dentro da lição de número 1, não podia ser diferente, já que estamos falando de doutrina, nós vamos falar sobre a fonte dessa doutrina, que é a Bíblia. Então o tema desta lição vai falar sobre Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Só que para a gente começar, irmãos, a falar sobre doutrina, através dessa fonte que é a Bíblia, nós precisamos aqui definir o que é doutrina. Eu trouxe aqui uma definição, na lição mesmo, um pouco mais para frente, o próprio comentarista ele vai definir, né, o que é doutrina com base no dicionário teológico que foi editado pela CPAD. Mas aqui nós trouxemos uma outra visão do que é doutrina, né, mas bastante complementar do que a lição vai trazer. Eu trouxe o seguinte, para a gente poder partir daqui definindo o que é doutrina, já que nós estamos estudando, né, a Bíblia. E dentro da Bíblia estamos dizendo que ela é a fonte da genuína doutrina. Então o que é doutrina? Doutrina podemos definir que é o ensino bíblico normativo derivado das Escrituras. Ensino bíblico normativo, ou seja, é normatizado pela Bíblia. Há uma sequência lógica, há um regramento. Esse é o sentido, né? O ensino bíblico normativo, existem normas lá para serem seguidas, e esse ensino bíblico que tem normas, ele deriva das Sagradas Escrituras. Então nós temos aqui que o ensino bíblico tem como fonte única a palavra do Senhor nosso Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, ok? Então, definindo o que é doutrina, nós passamos aqui para o texto principal. O texto principal da lição, ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, uma orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo diz o seguinte para Timóteo: toda escritura divinamente inspirada, então ele coloca as escrituras como inspirada na sua totalidade e é proveitosa, ou seja,
dela se extrai alguma coisa, dela tem um benefício. E qual é esse benefício? Ela é proveitosa para 4 coisas. Primeiro, para ensinar. Então, a doutrina bíblica extraída da Bíblia, ela tem esse caráter de nos ensinar. Segundo, de redarguir. Terceiro, de nos corrigir. E quarto, de nos instruir em justiça. Então veja que o sentido aqui desse texto é dizer que a Escritura é aquela, a doutrina bíblica é aquela que vai te dar o norte, uma direção para a sua caminhada cristã. E como o próprio comentarista colocou, dentro do subtítulo do trimestre, a doutrina bíblica, ela vai servir como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, eu já digo aqui para você de antemão, se você quer ter uma vida vitoriosa, então ande pelas doutrinas bíblicas expressas na palavra de Deus. Muito bem, agora o resumo da lição, que a lição traz aqui também, eu achei interessante, e aqui vou fazer um destaque. Ela diz o seguinte: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. E aqui eu destaco, irmãos, a palavra única fonte. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é de grande relevância. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que caracterizam uma seita é justamente ter algo adicional em pé de igualdade com a palavra de Deus. Ou seja, para as seitas, a palavra de Deus não é a única regra de fé. Então isso é perigoso. Então nós temos que ter isso em mente, que a Bíblia é a única regra de fé. A produção literária que é feita, ela deve ser extraída da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem que ser a fonte do qual se extrai comentários, do qual se produz livros. Quanto a isso não tem problema nenhum, mas a fonte é a Bíblia. Agora, o que não pode acontecer é que esses livros externos contenham ensinamentos que não estão escritos na Bíblia ou não estão de acordo com a palavra de Deus. Veja o que Paulo vai falar para os irmãos da igreja da Galácia. Gálatas capítulo 1, versículo 8, você pode acompanhar aí abrindo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Paulo vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Não há outra palavra além desta que está posta para o nosso fundamento, estabelecida pelos apóstolos e pelos profetas, seguindo a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante, essa colocação, e muito importante. A Bíblia é a nossa única regra de fé para questões doutrinárias, é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Os objetivos da lição que nós pretendemos alcançar são 3. O primeiro deles, apresentar a origem da Bíblia. Então nós vamos apresentar como se originou a Bíblia Sagrada. Segundo, é explicar a inspiração das Escrituras. A Escritura é inspirada ou não é inspirada? Mas ela foi feita por homens, foi escrita por homens. E aí? Nós vamos tratar disso no segundo tópico. Terceiro, destacar a Bíblia como fonte de doutrina. A Bíblia é a fonte da doutrina, ou seja, toda doutrina que é posta à igreja precisa ter como fonte única e exclusiva a palavra de Deus. Então são esses os nossos 3 objetivos. E agora eu convido você, querido ouvinte, meus irmãos, a lermos a palavra do Senhor nosso Deus, que está registrada na segunda
Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 ao 17. Gostaria de fazer essa leitura juntamente com você, porque são apenas 4 versículos. Esse texto é o texto base desta lição, tá? É o texto base dessa lição. Então vamos ler a palavra de Deus, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então este é o conselho que Paulo dá ao seu filho na fé, Paulo dá a Timóteo, e eu gostaria aqui, irmãos, de destacar algo interessante nesse texto, mas para isso eu convido você a nós lermos, né, paralelamente a esse texto, um outro texto, né, que Paulo também fala ao seu filho na fé Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Nós lemos aqui, irmãos, o capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Agora você volte um pouquinho no capítulo 1, porque é importante nós lermos lá um texto, aí você vai entender o que nós vamos comentar no texto que o comentarista coloca como base para a lição, tá? Então, você volta um pouquinho, nós estávamos no capítulo de número 3 da segunda epístola. Então nós vamos para o capítulo 1, tá? Capítulo 1, e localiza aí o versículo de número 5. Depois que você localizou, deixa eu voltar para o texto bíblico e fazer aqui uma ponderação, e aí a gente fecha com 2 Timóteo 1 e 5, tá? Veja que no versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então veja que Paulo aconselha Timóteo para que permaneça naquilo que ele aprendeu. Então aqui dá para a gente o entendimento de que Timóteo aprendeu de alguém sobre as questões que Paulo está falando aqui na sua segunda carta a Timóteo. Então, Paulo fala: Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido. Ora, se Paulo está dizendo isso, irmãos, é sinal que aquilo que Timóteo aprendeu era positivo, era algo que traria para ele benefícios para a sua vida. E veja o versículo 15 do texto base aqui, do texto bíblico, versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que Paulo destaca aqui, né? Para que Timóteo continue seguindo aquilo que ele aprendeu, né? E aquilo que ele aprendeu que é bom, ele aprendeu desde a sua meninice. Ou seja, Timóteo aqui, ele demonstra para nós que havia aí uma base de ensinamento sólido que Timóteo recebeu desde criança. E agora veja o que Paulo vai dizer também quando ele escreve essa segunda carta, só que no capítulo 1 e no versículo 5. Paulo diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que interessante, né, irmãos? Aqui Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, Paulo ele deixa claro para nós o seguinte, né? Olha, o Timóteo, eu vou trazer a memória, né? Vamos relembrar aqui, Timóteo,
de que a fé que há em você é uma fé não fingida, é uma fé sincera. Ora, irmãos, a própria palavra vai dizer para nós que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se aqui Paulo está destacando a fé não fingida de Timóteo, é porque o que Timóteo ouviu e produziu fé nele é a palavra de Deus, a palavra genuína, a doutrina bíblica na sua essência. E aqui Paulo destaca que ele recebeu esses ensinamentos da sua avó, né? Da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E Paulo estava certo de que, como esse ensino era genuíno, como essa palavra era a palavra de Deus, ele tinha certeza que aquela mesma fé não fingida que havia na sua avó e na sua mãe também estava no coração de Timóteo. E por que eu estou trazendo esse texto e fazendo essa reflexão? É para dizer para você, meu querido irmão, jovens que estão acompanhando esta lição, dizer para você a importância da base bíblica desde a sua tenra infância. A importância de você ter como base a doutrina bíblica, a doutrina da palavra do Senhor nosso Deus desde a sua meninice. Porque crescendo, baseado na sã doutrina, na palavra de Deus, você vai chegar a um estágio que Timóteo chegou, né? Um obreiro cheio de fé, confiante, crendo que Deus era poderoso, e o próprio Paulo dá assim testemunho. Então, para você ver a importância da doutrina e a importância dessa raiz, né, doutrinária desde a infância, desde a meninice, né? Então, destacando aqui a importância da palavra de Deus. Meus irmãos, agora nós vamos para a introdução da nossa lição, e aqui na introdução eu quero fazer aqui dois destaques, né? E quero encerrar a introdução fazendo aí uma pergunta, que inclusive está na lição. A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, é dizer para você que nesta lição nós estudaremos, né, o valor da doutrina. Eu acho que temos que começar essa lição tendo isso em mente, né? Não é apenas uma lição, é a lição que vai falar da doutrina bíblica. Eu queria que você refletisse para mim, ou refletisse junto comigo, qual o valor da doutrina para você? Qual o valor dos ensinamentos que os nossos mestres, que os nossos pastores têm passado para nós, têm deixado como legado? O que você enxerga ou sente como valor doutrinário que você recebeu? Acabamos de ler, Timóteo recebeu um valor doutrinário da sua avó e da sua mãe, né? E você, qual o valor da doutrina que você tem recebido? Você tem dado a ela crédito, valor? Então, esse primeiro ponto, irmãos, é para a gente refletir o valor, né? O valor da doutrina bíblica, né? Para que a gente possa considerar e dar o devido crédito à palavra de Deus. O segundo ponto é que nesta lição nós abordaremos a Bíblia como a fonte segura da doutrina, tá? Então vai ficar claro para a gente que a Bíblia é a nossa única regra de fé, como nós já destacamos aqui no resumo da lição, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé. E durante a lição nós vamos ver que a Bíblia é essa fonte segura de doutrina. Porque se estamos falando de doutrina e essa doutrina é importante para a nossa caminhada, nós estamos aqui destacando que a fonte dessa doutrina é a Bíblia. E durante essa lição nós estaremos aqui destacando que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inspirada porque ela partiu da vontade do Deus Todo-Poderoso, tá bom? E a pergunta que deixo para você, para encerrar essa introdução, é o seguinte: mas você sabe qual é a sua origem e natureza? Já que a gente está falando da Bíblia, né? Você sabe qual é a origem da Bíblia e a sua natureza? Se não, vem que nós vamos agora adentrar aos tópicos da lição, né, e entendermos melhor
a sua origem e a sua natureza quanto à Bíblia Sagrada. Vamos lá? Começando então, irmãos, no tópico 1, a origem da Bíblia, subtópico 1, definição do termo. Aqui nós temos uma definição, né, que o comentarista vai trazer para nós, mas antes da definição, a gente precisa ter em mente, eu acho que isso aqui é importante e oriento você a pensar nisso daqui, já que nós estamos falando sobre a definição do termo Bíblia, é importante, irmãos, a gente deixar claro aqui que o nosso Deus, ele é um Deus que sempre desejou ser conhecido pelas suas criaturas. Deus sempre desejou ser conhecido. Então, é desejo de Deus ser conhecido pelos seres humanos. E aí a pergunta vem, como que Deus, querendo ser conhecido, o faria conhecer, né? É claro que a própria Escritura vai dizer que a natureza, né, ela testifica da glória de Deus, né? Ou seja, a própria natureza dá testemunho de que há um Deus, né? Mas não somente isso, Deus quis deixar essa revelação oral, essa revelação escrita para os seres humanos, para a humanidade. E aí eu pergunto, como que Deus faria isso, né? Deus o fez através deste livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Deus se revelou para a humanidade através deste livro chamado Bíblia Sagrada, tá? Então é importante deixar isso consignado, porque daí nós partimos da ideia de que se Deus desejou se revelar e utilizou a forma escrita através da Bíblia Sagrada, é óbvio, irmão, que ele projetou isso, né? Projetando isso, é óbvio que Deus encaminhou tudo isso, né? Então daí nós podemos ter essa conclusão de que a revelação que nós temos hoje, ela nasceu da vontade de Deus. E se Deus assim teve essa vontade, ele preservou essas escrituras ao longo do tempo, tá bom? Então a primeira questão é essa. Agora, entrando na definição do termo, né? O vocábulo Bíblia, ele tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro. Então a expressão grega da palavra Bíblia é biblos, que significa um livro. E a forma diminutiva deste termo é biblion, que significa pequeno livro. Então a palavra Bíblia, de origem grega, biblos, significa um livro, e a sua variação no diminutivo, biblion, significa pequeno livro. Tá? Então aqui não tem muito mistério, é bem tranquilo a nossa assimilação. É importante também deixar destacado aqui na definição do termo o que a própria palavra de Deus fala de si mesma. A palavra de Deus, ela vai dizer ou vai trazer a Bíblia como escritura, ou seja, o próprio texto bíblico vai definir a Bíblia como escritura. Isso está lá em Marcos 12:10, uma referência bíblica, né? E também vai trazer para nós como Santas Escrituras, um outro termo encontrado nas Sagradas Escrituras. O termo Santas Escrituras, né? Que está lá em Romanos capítulo de número 1, versículo 2. E por fim, o próprio texto vai trazer como Sagradas Letras, né? Que é o 2 Timóteo 3:15, né? Que foi parte do texto bíblico que nós lemos. A própria palavra a intitula como Sagradas Letras. Aqui nós temos, irmãos, a definição do termo, né? Tanto no original grego quanto na própria palavra de Deus, né? Os termos que a própria palavra a qualifica, né? Como Escritura, Santas Escrituras e como Sagradas Letras. Lembrando sempre que tudo isso foi vontade de Deus, que quis se revelar para a humanidade e fez também através da escrita, preservando então a Bíblia como fonte desta revelação oral de Deus. O segundo ponto da lição
melhor, o subtópico 2 do tópico 1, nós vamos falar sobre a origem literária da Bíblia, né? Como se originou a Bíblia, tá? Bom, aqui nós vamos destacar o seguinte. Primeiro, é destacar que a Bíblia, irmãos, ela é um livro antigo, né? A Bíblia não foi escrito ontem, a Bíblia é um livro antigo. E entender também que o formato inicial da Bíblia, ela foi em rolo, porque hoje você vai ministrar aula para os jovens, né? Hoje nós temos aqui, como eu já mostrei, a Bíblia, e esta Bíblia ela é separada por livros, por capítulos e por versículos, né? Então nós temos aqui uma separação bem didática, bem interessante, que facilita, né, a nossa análise, a procura, né, do texto sagrado, mas nem sempre foi assim, né? Então é importante nós entendermos que a Bíblia, no seu formato original, era o formato de um rolo, tá? Era o formato de um rolo. Lembra que Jesus, importante também dizer, irmãos, antes de dar a referência bíblica, é importante dizer que cada livro era um rolo, não era um rolo só contendo todos os livros. Nós temos, por exemplo, aqui a impressão da Bíblia. Todos os livros estão aqui, neste único livro, ó. Todos os livros estão aqui, neste único livro. Mas, originalmente, como a gente já disse, era um rolo, né? E era um rolo individual. Então nós tínhamos lá, por exemplo, rolo do profeta Isaías, rolo do profeta Jeremias, rolo do profeta Ezequiel, enfim, era desta forma. Tanto que lá em Lucas, quando a Bíblia vai dizer que Jesus entra num dia de sábado na sinagoga, e quando é dado a ele a oportunidade de ler a palavra, a Bíblia diz que dão a ele o rolo do profeta Isaías. Então veja que era de forma individual também, tá bom? Para você ver o quanto hoje a Bíblia Sagrada, em termos de evolução, de didática, melhorou para todos nós. E aqui o autor também ele destaca, né, para corroborar essa ideia inicial de que a Bíblia é um livro antigo e de que o formato original era de rolo e era rolo individual, ele vai dizer aqui para nós que a invenção do papel só surgiu no século II, né, pelos chineses. E o desenvolvimento da imprensa, ou seja, que deu a possibilidade de nós termos a Bíblia da forma que nós temos aqui, essa impressão, ela só foi surgir com Johannes Gutenberg, que contribuíram, né, obviamente, com a junção de seus livros, né? Então, com a vinda do surgimento, a invenção do papel, né, no século II, e o desenvolvimento da imprensa acabou, obviamente, contribuindo para a junção desses livros, né? Porque não fazia sentido, né? Já que foi feita a descoberta do papel pelos chineses e também a imprensa, então não fazia mais sentido nós termos livros individuais. Então acabou facilitando, colocando tudo dentro do mesmo compêndio, do mesmo livro. Bom, é importante também destacar aqui na origem literária da Bíblia, dizer que a Bíblia ela é um livro composto por 66 livros, tá? Eu acho que isso é um conceito basilar, né, para quem é aluno da EBD, ok? Bom, a Bíblia contém 66 livros. Talvez você vai falar assim, mas é o seu e a diferença lá com a Igreja Católica e tal. A gente não vai entrar no mérito agora, irmãos, porque nós estamos falando de livros inspirados, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o termo canônico, né, da canonização, mas dizer que os demais livros adicionais que tem na Bíblia Católica são livros classificados como não canônicos ou não inspirados ou livros apócrifos, porque foram produzidos dentro de um período em que não havia voz profética atuando, tá? E também você encontra vários problemas, né, que conflita com outro livro da Bíblia. E a gente vai ver
que isso era uma das regras para se aceitar o livro como canônico, é que não houvesse divergência daquele livro que estava sendo proposto aceitá-lo como canônico, que não houvesse divergência com outros livros das Sagradas Escrituras, né? E os livros apócrifos, eles não preenchem esse requisito, tá bom? Mas vamos lá, são 66 livros. Esses livros foram escritos por cerca de 40 homens de lugares e culturas diferentes. Isso aqui é importante você observar, né? Que são 66 livros escritos por 40 homens de lugares e culturas diferentes. E aí, por que isso é relevante, irmãos? Pela diversidade de autores aqui, de cada livro, pela diversidade que nós temos aqui, a Bíblia, ela consegue, mesmo sendo elaborada na sua diversidade, ela consegue atingir a sua unidade. Ou seja, não há nenhum tipo de erro nas escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, nenhum dos 66 livros da Bíblia se contradizem um com o outro. Então isso é a diversidade em termos de escritura na sua unidade. Ou seja, ela é uma unidade perfeita. Por isso irmãos, a palavra de Deus, né? Então foram 66 livros, escrito por 40 homens de lugares e culturas diferentes, né? Foi escrita em 2 idiomas, né? O idioma hebraico para o Velho Testamento e o idioma grego para o Novo Testamento, e também por um dialeto, que é o aramaico. Essas são as duas línguas e o dialeto que você encontra o texto original da Bíblia. E todo este compêndio foi escrito em cerca de 1600 anos, tá bom? Nós destacamos também que o centro da Bíblia não é o homem, não é um centro antropológico. O centro da Bíblia é Deus, é um centro teocêntrico, tá bom? Aqui nós encerramos a origem literária da Bíblia. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar aqui, né, no subtópico 3, falando da origem da Bíblia Sagrada. O primeiro ponto a destacar aqui é que a Bíblia Sagrada, ela é conhecida, né, e talvez você já tenha ouvido falar desse termo, a expressão cânon sagrado, né? Essa palavra cânon sagrado é a palavra utilizada para designar a Bíblia Sagrada, né? Agora é importante entender que a expressão cânon é de origem cristã, né? E vem do verbo grego canon e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer o quê? Junco, cana ou vara de medir, tá? Então esse é o significado da palavra cânon. Então a gente já tem aqui, já que a gente está falando de cânon sagrado, referindo-se à Bíblia, e uma das seus significados é vara de medir, então a Bíblia é esta vara de medir, ou seja, a minha vida precisa estar enquadrada, medida pela Bíblia Sagrada. Ela é minha orientação. Aquilo que passar dessa medida deve ser aparado, tirado, para que a minha vida se enquadre nesta vara de medir que é a palavra de Deus, tá bom? Bom, o cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus. O que eu disse lá, né, anteriormente, essa expressão cânon sagrado é para se referir justamente aos livros inspirados, né? Quando você ouve a expressão o cânon foi encerrado, é a mesma coisa que dizer que os livros sagrados considerados como inspirados, né, é o que compõe esse cânon sagrado, né? Ou seja, essa Bíblia Sagrada. Tá? Então essa expressão cânon bíblico é uma referência aos livros considerados palavra de Deus. E aquele que não é considerado palavra de Deus é classificado como não canônico, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha valor histórico, né? Ele até tem valor histórico, mas ele não tem valor inspirado como palavra de Deus, tá bom? E é claro que esses livros canônicos, eles servem de regra de fé e prática, tá? Por serem
né, sagrados, por serem inspirados por Deus, né? Então, os livros que compõem o cânon sagrado, né, eles servem para isso, para a nossa regra de fé e também para a nossa prática. Agora, uma questão aqui importante, né? Como se deu a canonização dos livros da Bíblia? Então, nós já entendemos que canônico são os livros sagrados, inspirados, né? Que servem para a nossa regra de fé. A nossa vida é medida por eles, ok? Bom, e como se deu então a canonização dos livros da Bíblia? No Velho Testamento, irmãos, é importante destacar aqui que o Velho Testamento ele já foi aceito como sagrado pelos judeus, né? E nos dias de Jesus, a sua composição já existia. Então, no ministério de Jesus, Jesus fez bastante uso das Escrituras do Antigo Testamento. Então, quanto à sua canonização pela igreja, acho que não tem discussão, porque o próprio povo judeu já o considerava sagrado e Jesus, em diversas vezes, fez referência ao Antigo Testamento. Então, foi mais tranquilo a sua canonização pela igreja, tê-los como livro sagrado. Agora, quanto ao Novo Testamento, nós temos alguns critérios para estabelecer se esse livro é sagrado ou não. Temos aqui alguns critérios. 3 critérios aqui destacados pela revista. É importante você fixar isso aqui, tá? O primeiro critério para dizer se um livro é inspirado ou não é que ele deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo dos apóstolos, tá bom? Então isso é importante. Para o livro ser canônico, deveria ser escrito por um dos apóstolos ou alguém bem próximo dos apóstolos. Você vai falar assim, Evangelho de João, apóstolo. Evangelho de Lucas, opa, não é apóstolo, mas é alguém bem próximo dos apóstolos, tá? Então essa é o sentido. O segundo critério o conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e dos demais livros sagrados. Ou seja, o livro que estava sendo colocado como discussão para sua canonização ou não, ele não poderia ter divergência com os demais livros da Bíblia, né? Não poderia ter divergência. Então esse era uma das regras. E foi exatamente essa, uma das regras, né, que os livros não inspirados, os não canônicos, aqueles produzidos no período em que não havia voz profética, eles pecam, né, por haverem divergências, né, em alguns textos com o restante da palavra de Deus, tá? Então esse é um segundo critério. O terceiro critério, deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja, né? Ou seja, deveria ser conhecido esse livro, né, quando trouxe para estabelecer a canonização, já deveria ter sido um livro que a igreja já conhecia, já tinha sido objeto de discussão lá no início da igreja primitiva para frente, né? Não podia ser um livro que começou agora, né? Então esse é o sentido. Então veja que são 3 critérios bem objetivos, bem importantes, que define ou não a sua canonização, tá bom? Então essa é a origem bíblica das Sagradas Escrituras, tá? A origem da Bíblia Sagrada. Perfeito? Maravilha? Agora chegamos, irmãos, no tópico 2 da lição. Vamos falar sobre a inspiração das Escrituras, tá? Então, subtópico 1, uma breve definição, tá? Antes de nós definirmos aqui o próprio termo, né, inspiração, é bom destacar que inspiração, né, ela tem por finalidade atestar a origem da Bíblia, tá? Reafirmando a sua autoridade final. Então, quando nós falamos de inspiração, nós estamos autenticando, né, dando autenticidade àquele livro, ao se referir que tal livro é inspirado. Então, esse termo inspiração é um termo de autenticidade daquele livro, tá? Agora, a palavra inspiração, ela vem do latim, do verbo inspirare, né? Que quer dizer soprar em, tá? Então o termo inspiração, do latim, do verbo inspirare, significa soprar em.
tá? Então, se a gente pensar dentro dessa perspectiva, ao dizer que tal livro foi inspirado, ou seja, foi soprado aquilo que foi escrito, ou seja, aquilo que está escrito não veio da vontade humana, mas foi soprado, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor a escrever aquele texto bíblico, tá? Então, por isso nós dizemos que a origem, ela é de Deus, né? Evidentemente, já que a inspiração veio por intermédio do Espírito Santo, que soprou, né, ao escritor escrever o texto bíblico. Ao afirmar que a escritura é divinamente inspirado, né, isso Paulo está dizendo a Timóteo, Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo, né? O que nós acabamos de dizer, né? Quando Paulo se refere que toda a escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, toda a escritura foi soprada, já que o verbo inspiração nós vimos aqui é soprarem, então Paulo está afirmando o quê? Que essa palavra de Deus, na sua totalidade, ela foi soprada no coração dos escritores que a escreveram. E aqui com isso, nós estamos deixando claro, né, esse entendimento de Paulo, que é o Espírito Santo quem conduz a palavra e o Espírito Santo quem supervisionou, né, essa palavra desde o início da inspiração até o momento do fechamento do cânon sagrado. Ou seja, uma vez fechado o cânon sagrado, nenhuma escritura a mais será adicionada aqui. E quem cuidou, né, de trazer desde a inspiração, quando foi soprado isso ao coração, à mente, né, dos escritores da Bíblia, até o momento em que foi fechado o cânon sagrado. Ou seja, o próprio Espírito Santo, aquele que inspirou, foi aquele também que supervisionou até o fechamento do cânon sagrado. Beleza? Tranquilo? Você está comigo? Vamos lá então, vamos lá. Portanto, o Espírito Santo é que inspirou a Bíblia, tá bom? Ele é quem também ilumina o homem para que possa entendê-la, né? Isso aqui é um complemento aqui do comentarista que eu achei muito interessante. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que inspirou os escritores a escreverem, é aquele que supervisionou, ou seja, acompanhou até o fechamento do cânon, e é o mesmo Espírito Santo, já que a sua palavra foi inspirada, né, o escritor foi inspirado pelo Espírito Santo, a palavra foi soprada pelo Espírito e ele supervisionou, é óbvio que é ele quem vai fazer-nos entender a sua palavra. Até porque a própria Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele quem dá-nos o discernimento, né? Nós estamos estudando agora aqui a palavra de Deus, mas quem está dando para você o discernimento, quem está dando o esclarecimento para você é o Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza disso daí. Subtópico 2 vai falar sobre a revelação especial da Bíblia, tá? Revelação especial. Bom, inicialmente nós veremos duas questões a serem consideradas aqui neste subitem 2. A primeira questão: por que Deus usou homens como autores da sua palavra? Por que Deus usou o homem? Talvez isso a gente já respondeu lá no começo, né? Deus quis se revelar para a humanidade e o fez de que forma? Através da escrita, tá bom? Segundo, como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Então são questões, irmão, se você está acompanhando comigo a lição, você já vai responder essas questões, né? Aqui a questão que o comentarista deixa, eu acho que é uma questão até de provocação, no bom sentido da palavra, para nos fazer recapitular o que nós acabamos de estudar, né? Como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por homens, né? Qual é a resposta? Embora em que pese tenha sido escrito por homens, foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, a autoridade e a autenticidade, ela é divina. Então está respondida aqui a questão também.
Portanto, né, a escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina em dar-se a conhecer a humanidade, né? Que nós falamos aqui no começo. Deus, ele quis se revelar, né? Foi desejo de Deus se revelar à sua humanidade. Ele também o fez através das Sagradas Escrituras, né? Deixou registrado, né, através daquilo que nós chamamos de Bíblia, a sua revelação para a humanidade, como um Deus amoroso, como um Deus grandioso que está preocupado com a sua vida e com a sua alma, tá bom? Bom, agora finalizando no subtópico 3, nós vamos falar sobre a natureza divina da Bíblia, né? Bom, como afirmar a natureza divina da Bíblia? Como nós podemos afirmar essa natureza divina? Eu disse que é divina, mas o que a gente pode acrescentar para que a gente possa confirmar essa natureza divina? Tem como? Né? Aqui o comentarista nos dá três questões interessantes. Primeiro, nós podemos destacar sua unidade. Isso aqui foi até interessante, foi algo que eu mencionei anteriormente, que a Bíblia, embora tenha sido escrita por mais de 40 homens de lugares e culturas diferentes, ela tem em si uma unidade perfeita. Ou seja, não há sombra de variação na Bíblia. Não há, irmãos, de jeito nenhum, contradição na Bíblia. Então, esta complexidade de escritores, né, trazendo aqui, destacando aqui a unidade da Bíblia, é das questões que dá pra gente como confirmação de que a Bíblia, ela tem natureza divina. Ora, porque se são 40 pessoas, do ponto de vista humano, seria, acho que impossível, né, você manter uma unidade, porque são pensamentos diferentes, se fôssemos considerar do ponto de vista humano. Mas aqui é importante dizer que embora homens escreveram, mas a origem do que foi escrito ela é divina, ou seja, de uma mente só, da mente do Deus Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia é uma unidade perfeita, porque saiu da vontade desse Deus de se revelar para nós. Então, podemos confirmar através da sua unidade. Segundo, uma mensagem sem igual. Ou seja, não há, né, na história da humanidade nenhuma outra mensagem que traga tamanha esperança para a humanidade do que a Bíblia. Não há nenhuma mensagem que restaure a vida do indivíduo, que faça ele mudar de vida, que não seja a palavra de Deus. Então, essa mensagem sem igual da Bíblia, né, é o que dá para a gente também a confirmação da sua natureza divina. E por fim, o terceiro ponto aqui, né, o cumprimento de suas profecias, né? Ou seja, se nós olharmos para as profecias que já foram realizadas, né? Se a gente pegar lá no livro de Daniel, a estátua que o rei Nabucodonosor teve no seu sonho e Daniel foi interpretando, né? Cada parte da estátua, que seriam os impérios que sucederiam, né, o Império Babilônico. E quando nós olhamos hoje para a história que já aconteceu, nós vamos ver que ela se cumpriu exatamente conforme Daniel profetizou. Então, o cumprimento das profecias, elas atestam que a origem ela é divina, a natureza ela é divina. E o quarto ponto, né? Acho que eu falei 3, mas são 4 pontos. O seu testemunho próprio, né? Ou seja, a própria palavra de Deus diz que ela é inspirada. A própria palavra diz que ela é de origem divina, tá? Então são esses 4 pontos aqui que nos faz ter essa confirmação de que a natureza da Bíblia ela é divina, tá bom? Bom, assim vencemos o tópico 2, vamos para o tópico 3, último tópico da nossa lição. O tópico 3, irmãos, vai falar sobre a Bíblia como fonte da doutrina, tá? Acabamos de falar sobre a inspiração, né? Definimos lá no tópico 1 a origem da Bíblia, no 2 a questão da inspiração da Bíblia. Agora, sabendo como ela se originou e que ela é inspirada, vamos tratar no tópico 3 sobre a Bíblia como fonte da doutrina, tá? Primeiro ponto é definir o termo. Vamos aqui definir
o termo doutrina. Nós trouxemos uma definição lá no começo, mas agora a gente vai trazer uma definição à luz aqui da própria lição. O dicionário teológico editado pela CPAD, ele traz, né, o significado da palavra doutrina, né? É uma palavra que vem do latim, que significa doctrina, do verbo docio, que significa ensinar, instruir e educar. Então a palavra doutrina, do latim doctrina, significa ensinar, instruir e educar. Então esse é o sentido da doutrina. Então a doutrina, irmãos, é algo que vai trazer para você um direcionamento, né? Ou seja, educar é mostrar para você aquilo que deve ser feito e da maneira que deve ser feito. Você vai ser educado nas Sagradas Escrituras. Como Paulo falou, por exemplo, para Timóteo. Timóteo, olha, lembra de quem tens aprendido, né, desde a tua meninice, e a tua fé não fingida, porque você aprendeu, tudo mais, tal. Então veja que a doutrina bíblica ela é importante para o nosso crescimento, né, para que Deus possa se alegrar das nossas atitudes, né, e dos nossos procedimentos, tá bom? Então definimos aqui o termo, né? Podemos também complementar que doutrina é um conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Então, doutrina é um conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso, tá? Agora, irmãos, é importante dizer que esse conjunto de princípios tem que ser bíblico, tá? Tem que estar extraído da palavra de Deus, ok? Isso é importante, porque já vimos que a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. A doutrina também pode ser entendida como ensinamento, né? Nós acabamos de dizer que um dos significados da doutrina é ensinamento, tá? Então, quando nós falamos assim, culto de doutrina, tá certo? Mas se eu falar culto de ensinamento, também tá certo. Porque doutrina, do verbo doctrina, significa ensinar. Então, quando nós falamos, olha, vamos ao culto de ensinamento da palavra, eu estou dizendo, vamos ao culto de doutrina da palavra, né? Que é a mesma coisa. Portanto, doutrinar é ensinar com base em um conjunto de crenças. Quando falamos que a igreja está sendo doutrinada, né? Nós precisamos ter em mente que nós estamos dizendo que a igreja está sendo ensinada de acordo com conjuntos de princípios e regras estabelecidos na Bíblia. Doutrinar a igreja, né? É interessante, irmãos, esse termo doutrinação, porque me parece que hoje em dia esse sentido ficou meio pejorativo por conta da opressão, né? Podemos assim dizer, que a igreja tem enfrentado, né? A opressão do mundo. Porque hoje o mundo, a cada dia que passa, rejeita a palavra de Deus. Então, quando você tem princípios e regras estabelecidos na Bíblia, você é classificado como alguém que está sendo doutrinado. E parece que ser doutrinado é ser alguém alienado. É como se alguém fizesse uma lavagem cerebral na sua mente e você vivesse como um robô. É esse o conceito de doutrinação no mundo. Mas, na verdade, quando se fala em doutrina bíblica, é o caráter de ensino. Ou seja, você vai ouvir, você vai refletir, vai pensar e você vai decidir. Ninguém vai obrigar você a fazer tal coisa. Ela é ensinada. Como nós cremos que a inspiração é divina, nós cremos que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ok? Então isso aqui é muito importante porque o conceito de doutrinação, né, se tornou um conceito pejorativo no mundo secular. Mas sabemos que doutrinar significa ensinar, significa mostrar o caminho, mostrar aquilo que é certo, mas a decisão é sua, porque Deus fez o ser humano com livre arbítrio, tá bom? O segundo ponto do tópico 3, nós vamos falar sobre a importância da doutrina bíblica. Qual a importância da doutrina bíblica? Lembrando sempre que nós estamos no tópico 3 falando sobre a Bíblia como fonte da doutrina. E qual a importância dessa doutrina bíblica, né? Qual é a importância? Nós temos aqui dois pontos a ser destacados. O primeiro,
que a importância, né, da doutrina bíblica nas Sagradas Escrituras é a missão de apontar o caminho a ser seguido pela igreja, né? Então a importância é essa, é que a doutrina ela aponta o caminho, ela mostra para você qual é o caminho. E o que eu acabei de falar, o livre-arbítrio é seu. A doutrina ela aponta para você o caminho, ela diz: filho, o caminho é para cá. Como o Senhor disse lá para o povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio: olha, hoje eu coloco para vocês, né, a bênção e a maldição. Eu aconselho vocês a ir pelo caminho da bênção, tá? Então, se a gente puder parafrasear esse texto, é como se Deus hoje dissesse para mim e para você: filho, a doutrina é genuína, extraída unicamente da Bíblia, ela vai te conduzir à vida eterna. Agora, se você não for pelo caminho da doutrina bíblica, genuína, única da palavra de Deus, e for ser levado por ventos doutrinários paralelos, externos à Bíblia, isso aí pode te levar à condenação, tá? Então, a importância da doutrina bíblica é essa: mostrar para nós o caminho a ser seguido pela igreja. O segundo ponto importante aqui, da importância da doutrina bíblica. Ela também é importante, irmãos, para proteger a igreja de ataques externos. Ora, como que você vai saber se tal ensinamento é maléfico se você não souber o que é o correto? Então a doutrina bíblica é aquela que vai mostrar para você o que é o certo, né? Quando o pastor fala para você de forma reiterada: irmãos, venham para o culto de ensino, para o culto de doutrina, é porque no culto de doutrina, juntamente com a escola dominical, é o momento em que está se ensinando a palavra de Deus, está se ensinando doutrina bíblica, mostrando para você aquilo que é certo, aquilo que é correto. E você assimilando isso, quando vier alguma heresia, algum vento de doutrina, você vai falar: opa, peraí, isso daí não provém de Deus. Por quê? Porque eu sei o que é o certo. Então, essa é a importância da doutrina bíblica, né? É proteger contra ataques externos. Historicamente, irmãos, as doutrinas bíblicas elas surgiram e se consolidaram como resposta às ameaças e defesa aos ataques à unidade da fé da igreja. Quando a gente vê lá, né, Paulo diversas vezes refutando, né, muitos ensinamentos que não eram salutar para a igreja. Então aqui o comentarista destaca que a doutrina bíblica ela foi cada vez mais trabalhada, tendo como fundamento prático a defesa da fé cristã, né? Quando se discutiu no passado a deidade de Cristo, a igreja se debruçou, né? E falou: não, Jesus Cristo, ele é Deus, tá? Então se estabeleceu a doutrina bíblica da deidade de Cristo. Então isso foi acontecendo contra heresias que foram entrando dentro da igreja. Historicamente nós vemos isso daí. Uma igreja, aqui eu achei interessante, né, essa metáfora que o comentarista faz. Eu queria que você destacasse isso na sua aula. Eu acho isso aqui importante. O comentarista diz o seguinte: uma igreja sem doutrinas bíblicas, sem ensinamentos bíblicos, né, poderia ser comparada, aqui está a metáfora, né, poderia ser comparada a uma casa sem portas, cujas característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. Imagine só a sua casa não tendo porta, né? Então todo mundo que passar lá vai ver: opa, tá aberto. Ou seja, aqui traz a ideia de que pode entrar qualquer coisa, porque está aberto, não há limite. E a doutrina bíblica, irmão, é justamente essa porta que ela impõe limite. Por quê? Porque mostra para você qual é a verdade. Tá? Pense nisso, e a pergunta que faço é: a sua vida tem sido uma vida com doutrina bíblica? Ou seja, uma vida onde tem limite? Ou seja, eu posso ir até aqui. Por que não posso avançar? Porque a Bíblia diz que se eu passar daí, né, eu já estarei cometendo pecado. Da onde vem isso daí? Doutrina bíblica. Agora, e se a sua casa não tiver porta? Será que tudo pode entrar? Pense nisso. Pense nisso. Isso é importante para a sua caminhada cristã.
Irmão, chegamos aqui no subtópico 3, né, da nossa lição, que vai falar sobre a Bíblia, verdadeira fonte doutrinária, tá? Aqui é importante destacar que a Bíblia, ela é um instrumento de comunicação, tá? É um instrumento de comunicação. É um instrumento de comunicação para o homem e um instrumento de comunicação para a igreja. E quando nós falamos uma fonte de comunicação para o homem, nós estamos falando da pregação do Evangelho. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor dá esse norte, né, para que a igreja levasse a sua palavra a todo o mundo, ou seja, para todos ouvirem, crerem e aceitassem a Jesus como Salvador. Então a Bíblia, ela foi escrita para o homem, né? Ou seja, as doutrinas bíblicas que estão dentro das Sagradas Escrituras, elas devem ser propagadas para todo o mundo, o homem de forma individual. Mas também ela foi feita, né? Ela foi comunicada também para a igreja. E Paulo fala isso, né, em Romanos capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que compartilharia o mesmo evangelho com os irmãos que estavam em Roma. Os irmãos, então já fala aqui da igreja, né? Então nós temos aqui a Bíblia, a nossa verdadeira fonte doutrinária, sendo comunicada ao homem, né? Enquanto pecador que carece da graça do Senhor, como também a igreja, né? Nos termos que Paulo fala em Romanos 1 e versículo 15, tá bom? Bom, a gente precisa entender, irmãos, que o evangelho, ele deve ser pregado ao pecador, né? Nós demos essas duas referências bíblicas aqui, e ao mesmo tempo deve ser pregado também à igreja, tá? O que é o evangelho? É as boas novas de Cristo. Então nós devemos sempre estar falando dessas boas novas de Cristo, tanto para o pecador quanto para a igreja, tá bom? Sabendo sempre que a fonte de tudo isso é a Bíblia Sagrada. É a nossa única fonte, a nossa única regra de fé. E eu finalizo, irmãos, esta aula citando o 2 Timóteo 3,16, que nós começamos lá atrás, né, falando lá sobre o texto de 2 Timóteo 3,16, destacando a parte final dele, né, falando que a doutrina bíblica tinha como objetivo ensinar, redarguir, corrigir e instruir na justiça. Agora eu quero finalizar dizendo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Eu quero encerrar dizendo isso, né, com base nesse texto. Toda escritura divinamente inspirada, e nós já estudamos que a Bíblia é inspirada, tendo essa certeza, essa convicção, então eu digo para você, a Bíblia é proveitosa. Se ela é proveitosa, a pergunta que eu faço para você é: você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Ou será que você é como muitos que só tem lido a palavra quando você vai à igreja, né? E às vezes nem lê, né? Mas eu quero deixar para você esse conselho. A palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus é a vontade de Deus em se comunicar com a humanidade. E como que você vai conhecer o seu Criador se você não estudar e não ler a sua palavra? Então eu convido você, nesse trimestre que nós vamos estudar os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a mergulhar comigo nas Sagradas Escrituras, para que você tenha aptidão em ler e conhecer mais o teu Deus e as doutrinas bíblicas deixadas por Deus através da sua palavra. Amém? Chegamos agora, irmãos, à conclusão da nossa lição, que diz assim: nessa lição reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã, né? Falamos isso durante toda a aula. A Bíblia é a fonte genuína da palavra de Deus, né? Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, né? Nós falamos isso também. A Bíblia foi escrita por homens que são falhos, porém, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, foi soprado nele aquilo que Deus quis se revelar
para a humanidade. Então a fonte, ela é divina. Quem escreveu é humano, mas a fonte, ela veio diretamente dos céus para o nosso coração. O que faz dela, no caso a Bíblia, né, o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos, né? Nós encerramos dizendo, começamos a aula dizendo que é vontade de Deus em se comunicar com os seres humanos, né? E aqui nós encerramos que é a vontade de Deus se fazer conhecido pelos seres humanos. E a pergunta que deixo mais uma vez é: você tem conhecido a Deus através da palavra? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem feito da palavra de Deus a sua bússola? Você tem seguido as doutrinas contidas na palavra de Deus? Pense nisso, reflita e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Agradeço aí por você ter permanecido conosco até agora. Já peço para você, se essa aula foi bênção para a sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Você fazendo assim, nos ajudará a promover e propagar a palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe de coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meus irmãos.